Hoje nós vamos falar um pouco sobre o NAT, o que é a técnica do NAT e como ele funciona. Antes de falar sobre o NAT em si, vou falar um pouco sobre IP público e IP privado. Tá? Os IPs públicos eles são os IPs conhecidos pela internet e eles são únicos. E a internet só conhece os IPs públicos. Então, para você ter uma navegação na internet, você precisa ter um IP público. Já o IP privado, ele normalmente é usado para redes privadas. O que é uma rede privada? Dentro do roteador da sua residência, você tem sua rede privada. Eles não são conhecidos pela internet, tá? Aí tem exemplos aqui de IP privado e exemplos de IP público. Para que um IP privado navegue na internet, a gente vai usar a técnica do NAT. Para entender melhor como o NAT é feito, eu desenhei uma topologia bem simples para explicar o que a técnica faz. Então, nós temos o computador numa rede privada, o 9268.0.0, e ele quer chegar no servidor, que é um 192.81.5. Esse servidor é o site da Globo. Então, esse IP privado, 92.68.0.10, que é o computador, ele teoricamente não conseguiria chegar ao servidor da Globo porque é um IP privado que a internet não conhece. Então, assim que o pacote é enviado para o roteador do cliente, esse IP 192.68.0.10, com destino a 189.192.81.5, ele é traduzido para 45.71.45.10, com o mesmo endereço de destino. Quando esse pacote chegar no servidor da Globo, ele vai ter o endereço de origem 45.71.45.10 e não 92.68.0.10. E aí, o servidor da Globo precisa retornar esse pacote. Como que isso é feito? O servidor da Globo, por conhecer o pacote, a origem 45.71.45.10, ela vai encaminhar o pacote para esse IP. Quando chegar no roteador do cliente, o roteador do cliente vai saber que essa requisição foi feita pelo IP 192.68.0.10. Então, ele vai refazer esse IP, né, vai passar de 45.71.45.10 para 192.68.0.10 e vai entregar para o computador certo. Isso que o roteador faz, ele é um NAT e ele tem uma tabela de NAT para isso. Então, isso é o conceito básico do NAT, de tradução de um IP para o outro, e válido para válido. Porém, ainda temos um problema nisso tudo. O que acontece se eu tiver uma rede com dois computadores tentando acessar o mesmo site? Porque quando esse pacote voltar do site da Globo, ele só vai ter um IP como 45.71.45.10, que é o IP do cliente. E como que o roteador do cliente vai saber para qual computador ele vai entregar esse pacote, sendo que os dois estão acessando o site da Globo? E aí que entra a camada 4. A internet ela não funciona só com IP, ela funciona com IP e portas. Então agora nós vamos falar como o NAT funciona com porta, tá? Eu não vou entrar a fundo como que porta funciona, tá? Só exemplo didático. Mas aqui vamos entender como que vários computadores conseguem sair com um IP apenas e os servidores conseguem responder para todos eles, tá? Aqui no exemplo, a gente consegue ver agora que o computador 192.168.0.10, ele quer, no mesmo jeito, falar com o servidor da Globo, né, que está no IP 189.192.81.5. Mas agora ele abre uma porta, tá? A porta de origem dele aqui é a 37.555. E a porta de destino é a porta 80 do servidor da Globo, que a porta 80 é uma porta web. Quando ele chega no roteador do cliente, ele vai fazer o NAT, que nós já vimos, ele vai passar o IP para 45.71.45.10, mas o NAT também vai trocar a porta de origem para 45.001, tá? Ele pode manter a mesma porta ou trocar, normalmente a gente troca essa porta, e ele vai manter a porta de destino a mesma, tá? E assim ele vai chegar lá no servidor da Globo. Agora que o servidor recebeu o pacote, ele precisa responder. Então, ele vai transformar o que era origem em destino e o que era destino em origem. Ou seja, o destino dele agora é o IP 45.71.45.10, na porta 45.001. Assim que esse IP chegar no roteador do cliente, por ser um IP válido, ele conhece, a internet conhece como chega nesse IP, ele vai chegar no roteador do cliente e vai falar assim, ó, 45.71.45.10 na porta 45.001, que veio com origem 189.192.81.5 na porta 80.
O roteador, por esse IP estar no roteador, o roteador vai olhar na tabela NAT dele. E ele vai ver na tabela NAT que quem estava falando com o IP 189.192.81.5 na porta 80 e saiu na porta 45.001 era o IP 192.168.010 na porta 37.555. Então o roteador ele vai automaticamente traduzir esse IP, tirar o 4571, 4510 na porta 45.001 e transformar em 192.168.010, 37.555 e encaminhar para um 92.68010. Então, mesmo se tiver mais de um computador, as portas serão diferentes. A porta de destino vai ser a mesma, mas a porta de origem ela vai ser diferente. Então, assim que chegar no roteador, ele vai saber quem abriu aquela porta, ele vai saber encaminhar por essa porta. Eu trouxe para vocês também aqui um exemplo real. Isso é uma tabela NAT do MikroTik. Tá? Aqui tem um IP de origem, que é um IP inválido, 92.168.150. A porta que ele abriu é a 40.327 e ele tinha destino ao IP 64.223.186.188. E a porta era a 5.228. E a resposta ela vai ser no mesmo IP, na mesma porta. Só que olha que o destino é um 92.140.90.255 na porta 2609. Ou seja, o IP 192.168.150 virou um 92.140.90.255, que é um IP válido. E a porta também, que era 40.327, virou 2.606. E assim que você faz o encaminhamento dentro do MikroTik, você vai dentro de IP, Firewall, NAT. Você vai criar uma regra nova e vai usar o DST-NET, que é o NAT de destino. Vai colocar o IP válido do NAT, ou seja, que o cliente sai. Tá? O protocolo normalmente é o TCP na porta 37.777, nesse caso para a câmera, que vai apontar para o IP 172.20.20.200 na mesma porta, ou seja, tudo que chegar nesse IP válido nessa porta será encaminhado para esse IP inválido nessa porta. E agora para o final, mas não menos importante, o uso do IPv6. O IPv6, a diferença dele para o IPv4, nesse caso do NAT, é que ele não tem o NAT, porque tem tantos IPs que a sua câmera vai receber um IP válido direto. Então você não precisa de NAT nenhum. Automaticamente o seu celular que esteja em outra rede, em IPv6, vai conseguir acessar a câmera que também está em IPv6. Então não precisa de nada disso.